Saber são provas, ver provas, né? De onde vem, quem são seus súditos, quais são suas credenciais. E prevendo essas coisas importantes, Mateus então começou o seu livro com um relato detalhado do nascimento de Jesus Cristo e da sua linhagem. E ele começa mostrando a linhagem humana e a linhagem divina de Jesus Cristo. Se a linhagem humana de Jesus procede de Davi e Abraão, a linhagem divina procede do Espírito Santo, é assim que diz no verso 18. E se você observar, você vai ver que Jesus não nasceu de um ato de intimidade entre marido e mulher, mas foi o Espírito Santo que colocou em Maria a semente da vida. Ele nasceu de uma mãe terrena, sem ser gerado por um pai terreno. Este é o milagre da encarnação de Jesus, onde o Verbo se fez carne. Dito isso, eu quero trazer a mensagem de hoje sobre o tema: o nascimento do Rei, o Salvador, o Emanuel. E sabendo que uma realeza depende da linhagem, era muito importante então determinar o direito de Jesus ao trono de Davi. E Mateus então nos apresenta 3 pontos muito interessantes no capítulo 1 e 2 de Mateus. Ele mostra para nós a linhagem humana de Jesus, a linhagem divina de Jesus e a reverência ao Rei. Os irmãos estão me olhando assim, então cada ele não vai ler o texto? Vamos já ler o texto, tá? Como é um texto longo, nós vamos fazer essa leitura progressiva. Então, dos versos 1 ao 17 de Mateus 1, nós temos aqui Mateus apresentando a linhagem humana de Jesus. E diz assim o texto: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, e se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Até aqui. Amém. Então, é interessante nós entendermos que os judeus, eles davam muita importância às genealogias, né? Por que eles davam essa importância? Porque a genealogia, ela é a apresentação da origem da família, que tem como objetivo mostrar a origem de uma pessoa. Eles davam importância à genealogia porque sem elas não podia provar quem fazia parte de determinada tribo, nem quem tinha direito à herança. Qualquer um que se denominasse filho de Davi
deveria ser capaz de provar tal afirmação. Muitos leitores, nós, temos a mania de pular essa lista de nomes antigos, muitas vezes difíceis de falar. Quando chega essa parte, a gente pula. Porém, saibam que essa lista de nomes, ela é importante na Bíblia por vários motivos. Até porque se não fosse, ela não estaria aqui. Mas quais os motivos da importância dessa genealogia, desta lista de nomes? Unir Israel, demonstrar a legitimidade de Jesus, mostrar as credenciais do parente mais próximo, determinar relações tribais, fixar relações familiares e para identificar, como falei, o parente mais próximo. Então, assim, não é à toa que essas genealogias são escritas, elas é para identificar os parentes, os antepassados. Por isso, essa lista de nomes é essencial para o registro do Evangelho, porque por essa genealogia mostra que Jesus Cristo faz parte de toda a história do povo de Deus. Mostra também que toda a história de Israel preparou um cenário para o seu nascimento. Em sua divina providência, Deus governou e prevaleceu sobre os acontecimentos históricos, a fim de realizar o seu grande propósito de trazer ao mundo o seu filho. Essa genealogia também, ela ilustra as maravilhas da graça de Deus, porque é muito raro encontrar nome de mulheres em genealogias judaicas, porque geralmente as heranças eram passadas para os homens, os nomes também eram passados para os homens. No entanto, nós encontramos aqui nessa lista referência a 4 mulheres do Antigo Testamento. Na relação, nós vemos aqui o nome de Tamar, temos o nome de Raabe, temos o nome de Ruth e Batseba, que não é citado, mas essa aqui fala que foi a mulher de Urias. Então, uma referência a mulheres. Muitos judeus, eles eram descrentes do rei Davi. Então seria preciso mais do que um certificado de linhagem, de antecedentes, para provar que Jesus Cristo era o filho de Davi, o herdeiro do trono de Davi. Daí então a grande importância de sua linhagem divina, que é o nosso segundo ponto que nós vamos ver agora. Vimos agora a linhagem humana de Jesus, agora vamos ver a linhagem divina de Jesus. E agora vamos ler do verso 18 até o verso 25 do capítulo 1 de Mateus, que diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vamos ver agora aqui a linhagem divina de Jesus. E nos versos 16 e 18 desse capítulo 1 de Mateus, deixa muito claro que o nascimento de Jesus não foi foi diferente de qualquer outro nascimento de crianças judias que foram mencionados na genealogia. Mateus aqui ressalta que José, ele não gerou Cristo. Diz assim: José foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, Jesus nasceu de uma mãe terrena, sem necessidade
necessidade de um pai. E esse fato então é chamado de doutrina do nascimento virginal, ou doutrina do nascimento provindo de uma virgem. E é interessante que cada criança que nasce é uma criança totalmente nova. O ciclo de vida dela começa ali, após o nascimento. Só que Jesus Cristo, sendo Deus e o Deus eterno, é como diz lá em 1 João capítulo 1, verso 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E também em João capítulo 1, verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então este Verbo, que é Jesus, ele existia antes de Maria, antes de José e antes de qualquer outro dos seus antepassados. Se Jesus Cristo tivesse sido concebido da mesma forma que qualquer outra criança, não poderia ser Deus. Era necessário que viesse ao mundo por meio de uma mãe terrena, mas sem ser gerado pelo pai terreno. Assim, por um milagre do Espírito Santo, Jesus foi concebido no ventre de Maria, sendo ela ainda virgem. E tanto Maria quanto José eram da linhagem de Davi. E as profecias do Antigo Testamento, elas afirmavam que o Messias nasceria de uma mulher, é o que diz Gênesis capítulo 3, verso 15. Também as profecias diziam que seria da descendência de Abraão, Gênesis 22, 18. Que também seria pela tribo de Judá, Gênesis 49, 10. E que também seria da família de Davi, 2 Samuel capítulo 7, verso 12 e 13. Então, para o povo judeu naquela época, também é interessante saber que o noivado era algo muito sério, tanto que valia como um casamento, exceto pelo fato de que o homem e a mulher, eles não se deitavam nem dormiam juntos, mas os noivos naquele tempo eram chamados de marido e esposa, e ao final do tempo de noivado, então, o casamento era consumado de fato. E se no período do noivado, a noiva, a mulher que estava noiva, ficasse grávida, isso era considerado adultério no meio da sociedade. Mas nós vemos então que José não repudiou Maria, José não pediu nenhuma comissão contra o divórcio, quando descobriu que Maria estava grávida. Por quê? Porque o Senhor tinha lhe revelado a verdade. Está escrito em Isaías capítulo 7, verso 14: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Então, José recebeu a notícia: Maria está grávida, sem ter deitado com ela, sem ter dormido com ela, porque o noivado daquele tempo não é como hoje era um namoro, os namorados já se deitam juntos, nem noivado. Lá não. Após o noivado, totalmente celibatado, ninguém tinha envolvimento físico com o outro, era então que havia a consumação do casamento. E José pegou de surpresa: a minha noiva está grávida, mas não repudiou, porque o anjo do Senhor falou com ele para que não repudiasse assim que recebesse, porque ela estava esperando o Salvador. Mas antes de nós passarmos para o terceiro ponto, eu quero considerar 3 nomes dados ao Filho de Deus. O nome de Jesus significa Salvador, e Jesus é uma variação do hebraico Josué, que significa Jeová é salvação. Naquele tempo havia muitos meninos que se chamavam Josué e muitos que se chamavam Jesus no grego. Porém, o filho de Maria chamava-se Jesus, o Cristo. E o termo Cristo quer dizer ungido, e é equivalente, é a mesma coisa que ser chamado de Messias. E aí tem essa grande questão que muitas vezes nós ouvimos, algumas igrejas, com alguns dizendo assim: ai daquele que toque no ungido do Senhor. O ungido do Senhor é Cristo. Então realmente ninguém vai tocar em Cristo,
nós não podemos nos considerar ungidos do Senhor, porque o ungido do Senhor, o ungido de Deus é Cristo. Ele é o único ungido de Deus. Existia uma situação que muitas vezes no Antigo Testamento reis eram ungidos para serem reis, mas não eram ungidos de Deus. Só existe um ungido de Deus, Jesus Cristo, tá? Então ele é Jesus o ungido, ele é Jesus o Messias. Jesus é o seu nome humano, Cristo é Messias. Messias é o seu título oficial. Ele é o Messias, aquele prometido. E ele também é Emanuel, citado lá em Isaías capítulo 7, verso 14, que diz que ele é Deus conosco. Então, Jesus Cristo, ele é o Messias, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Sendo assim, o rei era um homem judeu e também filho de Deus. Mas será que alguém reconheceu a sua realeza? Será que alguém reconheceu que Jesus era rei? E nós podemos ver no texto que sim, nós vamos ver no texto que sim. Quem? Os magos. Os magos vieram lá do Oriente, seguindo a estrela, e vieram, e adoraram, e reverenciaram. É o que nós vamos ver nesse próximo ponto. Mateus capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, que fala da reverência ao rei. Mateus capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-nos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltar à casa de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Então aqui nós vamos ver, vimos aqui nesse texto, a reverência ao rei. Nós sabemos, o texto, a Bíblia fala muito pouco sobre esses magos, né? O título magos aqui dá a impressão de homens mágicos, ou que mexiam com magia, mas provavelmente esses homens eram astrólogos, porque eles estavam aqui seguindo uma estrela, então deviam ser astrólogos, estavam ali e conheciam as estrelas. E Deus lhe deu um sinal, lhe deu uma estrela milagrosa, e essa estrela anunciou o nascimento do rei Jesus. A estrela então leva aqueles magos até Belém, até Jerusalém, e lá os profetas de Deus lhe disseram que o rei nasceria em Belém. E assim então os magos foram para Belém, e quando chegaram lá, adoraram o menino Jesus. Outra coisa também, nós não sabemos quantos magos eram. A tradição
da igreja, a tradição cultural, diz que eram 3 magos, porque foram dados 3 presentes. Mas não podemos saber ao certo, porque o texto nos diz que eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então nós não sabemos quantos magos eram. Então é interessante nós também termos esse entendimento com relação a essa passagem. E também é interessante nós pensarmos que os magos, quando eles entregam os seus presentes ali, ouro, mirra, né? Então um sentido de eles estarem abrindo seus corações e ofertando a Jesus. É o que eles podiam dar de melhor para ele aí: ouro, incenso e mirra. Então trata-se da expressão de um verdadeiro amor. Por quê? Porque quem adora, quem ama, adora o que ama. Não é isso? Onde estiver o tesouro de uma pessoa, ali estará o seu coração e ali também estará o seu amor. Porque a essência da adoração é o amor. Não há como nós dizermos que nós adoramos a Deus se nós não amamos a Deus. E outra coisa, Deus também, Ele nunca se satisfaz com pouco. Deus, Ele quer tudo de nós. Então Ele nos quer por inteiro. Ele quer todo o nosso coração, Ele quer toda a nossa devoção, Ele quer todo o nosso amor. Outra coisa que é bom também nós sabermos, que esses magos, esses homens, eles eram gentios, eles não eram judeus, não faziam parte do povo judeu. Mas desde o começo da história de Jesus, nós sabemos que Jesus veio para o quê? Ser o Salvador do mundo, não apenas dos judeus. Além dos ricos, né? Esses homens, além de ricos, né? Esses homens eram estudiosos, poderiam ser considerados os cientistas daquela época. E nenhuma pessoa que seja culta, inteligente, que siga a luz que Deus lhe mostra, pode deixar de adorá-lo, pode deixar de adorar aos pés de Jesus. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É o que diz Colossenses capítulo 2, verso 3. O que quer dizer isso? Toda sabedoria ou conhecimento só se revelam em Cristo. Os magos estavam à procura do Rei Jesus, mas Herodes, o grande, aquele que no domingo passado eu falei que mandou matar as criancinhas, estava desejando encontrar Jesus, não para adorá-lo, mas para matar o Rei Jesus. E não é de se admirar que Herodes tenha mandado matar Jesus, porque o que Herodes queria era ser o único a poder usar o título de rei dos judeus. Mas havia outra razão também para Herodes tentar se livrar de Jesus. É porque Herodes não era judeu puro. Herodes era idumeu. Ele era descendente de Esaú. Lembra que eu falei no passado? Ele era da linhagem de Esaú. E lembra que eu falei que os judeus, eles não gostavam de serem governados por edomitas, aqueles que vinham da linhagem de Esaú? Então nós vemos aqui o quê? Um retrato antigo do conflito entre Esaú e Jacó, que teve início antes mesmo dele nascer. Ou seja, o carnal contra o espiritual, o impiedoso contra o piedoso, o grande Herodes contra o Rei Jesus. Então esse é o pano de fundo desse desejo de Herodes querer encontrar Jesus, não para adorá-lo, mas para matar aquele que ele sabia que ia tirar o reinado dele. De acordo com Mateus, capítulo 2, verso 9, a estrela que guiava os magos, ela não ficava sempre visível para eles, porque ela precedia, ela se antecipava a eles. Então, em certo tempo, os magos perdiam a estrela de vista, mas, dirigidos a Belém, então eles viram novamente a estrela, e ela então os conduziu à casa de Jesus, onde estava Jesus. Só que, chegando lá, o que acontece? Os magos não encontram José e Maria, já tinham saído, já tinham ido para outro local. Por isso, também precisamos entender que esses presépios que
nós vemos montados, né, esses presépios que são enfeitam o Natal moderno, eles não representam fielmente a Escritura, porque quando você vê esses presépios, estão lá a manjedoura, tá, os animais, tá, a representação de Maria, de José, de Jesus, mas está lá os magos também. Mas os magos não estiveram no estado junto com Jesus. Os estudiosos acreditam que os magos chegaram praticamente um ano depois do nascimento de Jesus. As pessoas seguiram encontraram em Jesus e então adoraram, reverenciaram e entregaram os presentes dele para ele. Tá? Mateus também, capítulo 2, versos 5 e 6, mostra, justamente cita a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, e mostra que essa profecia se cumpriu. Lá em Miqueias, no Antigo Testamento, né, o profeta Miqueias, diz assim, capítulo 5, verso 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Então, o que é que diz? A profecia se cumprindo aqui e dizendo que aquele que virá é dos tempos antigos, da eternidade. Então, Cristo, ele já existia antes de todas as coisas, na eternidade. E isto é para provar que Jesus Cristo é o Rei. E outra coisa interessante, a palavra Belém significa casa do pão, que foi justamente onde o pão da vida veio ao mundo. Então, queridos, para concluir, eu quero dizer que o Natal de Cristo, por que eu falo Natal de Cristo? Porque a palavra Natal significa nascimento. Natal não significa festa, mas significa nascimento. O Natal de Cristo é a promessa da graça em carne e osso, proclamando as boas novas do reino de Deus. A graça que transforma as vidas de pessoas que dificilmente passariam um teste de moralidade, até mesmo entre os ímpios. Essa graça é aquela que o Senhor não tem vergonha de nos chamar de herdeiros, que não tem vergonha de nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus. O Rei da Glória, ele escolheu nascer em estábulo. E se nós pararmos para pensar, não é um local que combina com o rei. Quando a gente imagina que o rei vai nascer, nós imaginamos um belo castelo, né? Grande, bonito, confortável, cheio de riquezas. Mas não, o nosso rei, o rei Jesus, nasceu num estábulo. Nasceu no estábulo. Mas esse estábulo é o local ideal para nascer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto nós, homens, tentamos nos engrandecer, ainda que estejamos mortos em nossos delitos e pecados, o Rei Jesus, o Salvador, o Emanuel, nasceu em um estábulo, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Natal não é o nascimento de um menino indefeso que se tornou Deus, o Criador e legislador. Ele se sujeitou como criatura para salvar pecadores. Tamanha é a sua misericórdia. Ele desceu do seu trono de glória, se fez homem, se humilhou a se fazer homem, para que viesse salvar pecadores. Nós nem existíamos para celebrar como os pastores, ou para que os anjos, como os anjos que anunciaram na vida de Jesus, o Messias. Nós nem nascíamos. Foi assim o nascimento de Deus, homem, Jesus Cristo, o Salvador daqueles que creem, o Salvador daqueles que verdadeiramente creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele é a encarnação do Verbo, que Ele se fez homem, e ao se fazer homem, Ele se torna Rei.
o Salvador, o Emmanuel, aquele que está conosco, Deus conosco. Existe uma declaração que muitos de nós ouvimos, usamos e lemos: Deus é fiel. Mas, irmãos, essa declaração Deus é fiel não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua promoção de emprego, não tem nada a ver com a realização dos seus sonhos, não tem nada a ver com uma mesa farta, nem com uma árvore cheia de presentes no Natal. Deus é fiel, tem tudo a ver com a promessa que foi cumprida no nascimento do Rei Jesus. Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel porque Ele prometeu e cumpriu que haveria de nascer aquele que é o Messias, o Salvador, o Emmanuel. A manjedoura, a cruz, o túmulo estão todos vazios, mas o trono do céu lá está sentado o nosso Senhor. O trono dos céus não está vazio. E a palavra de Deus diz o quê? Bem-aventurados os que não viram e creram. Queridos irmãos, em meu nome, em nome da minha esposa, em nome da nossa igreja, desejo a todos um Feliz Natal e que o Senhor abençoe. E a Ele, nesse Natal, nós demos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque só Ele é digno. E façamos isso pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, levar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor.